Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um programa sensacional e dessa vez no estúdio totalmente diferente. Eu sei, sim, estamos em Fortaleza para um programa especial feito direto da Terra do Sol. E hoje você vai ter o privilégio de assistir o Johnny suando e a gente vai provar aquela tese. Não é uma mente brilhante, é só uma careca oleosa. É ou não é, Guilherme Goulart? Muito bem, hoje nos estúdios da 120 Frames. Como é que é? Repete o... Você viu? 120 o quê? 120 Frames. Mas eu acho que você tava confuso. Por um senhor. Assim. Por um senhor, Você ficou sabe o bonito. assunto do grupo que fala inglês, né? É o nosso Mas não era pré-requisito, não. A gente só faz programa no Brasil. Eu tô aqui por inclusão, né? Sim, Guilherme, o que você tá achando aqui de estar em terras cearenses? Me conta, amigo. Rapaz, eu achei que Minas fazia calor. Mas eu tenho certeza que Minas é o lugar mais fresco do mundo. Porque Eu estranho essa frase. Não, é terceiro. Não, mas Minas é um lugar fresco mesmo. E por falar em frescura, vamos com ele, Alan Jones. Você tá bom, Alan? Me conta. Você tá gostando da praia, Di? Tô adorando. Tá brilhando aí? Vamos lá pro seu agrado dar um grauzinho aqui, John? Se puder aumentar o tiquinho, não acho ruim, não. Gente, um sol pra cada um. Você nasceu aqui? Eu nasci no Piauí, mas... mais ciente aí. Deus é mais, gente. Mas assim, é um prazer enorme de novo estar aqui. E dessa vez um sonho nosso de fazer o Boss itinerante. Sim. Foi meio que assim, aí já tinha esse... O boss tá chique. O Boss tá chique. Eu não posso tá... Eu repito. Mas... Vamos lá. Gente, prazer enorme estar com vocês nessa terra maravilhosa que é Fortaleza, uma cidade linda, um sol para cada um. Se queira a cabeça. Um sol pra... E quem tem uma cabeça do tamanho da minha, então parece que vem dois. Que linda. Mas vamos lá, gente, vamos apresentar aqui o nosso convidado. Diego Bonfim, sócio da Educadados, EdTech especializada em inteligência de mercado para escolas. Executivo com trajetória em empresas de destaque do setor de educação, como a Arco, bens de consumo, P&G, Nestlé, Johnson & Johnson, e inteligência de mercado, a Nielsen. Atua na interseção entre dados, estratégia e crescimento, ajudando escolas a tomarem decisões com base em evidências e visão de futuro. Seja muito bem-vindo. Boa salva de palmas. Se não tem a mesa, tem a mão. Para quem nos acompanha sabe que nesse momento teríamos palmas, mas infelizmente o Guilherme está limitado hoje, não tem a mesa dele e ele não pôde fazer aquele começo genérico que ele faz falando a mesa é minha, quem manda sou eu, hoje não é você que está mandando. O que aconteceu? Cadê o helicóptero? Cadê o... Bem, mas lá em BH não resolve. Vocês estão vendo, gente, eu estou sendo ameaçado. Eu sou rancoroso. Ele é. Medo. Ele é. Então, Esse 1,20 m é perigoso. ó, gente, então fica registrado aí, você que está acompanhando a gente nesse episódio. Assista também o próximo, porque a gente vai ver a vingança do Guilherme. Senhoras e senhores, mas isso é isso tudo para o próximo episódio. Vamos agora entrar no assunto sobre informação, dados. Você que é gestor escolar, você que está aí na sua escola no dia a dia. Eu acho que a pergunta mais importante que a gente tem que fazer para o nosso convidado é: escola, na sua experiência, você trabalhou na Arco em todos os lugares, mas não pensando nos grandes sistemas. Escola tem preocupação com informação, com dados? Como você vê esse universo da informação? Porque a escola às vezes tem, costumo dizer que a escola tem um bando de dados, mas informação mesmo é muito pouco. Como é que você já vê isso, cara? Legal. Obrigado, gente. Feliz demais estar falando aqui com vocês. Já vi o podcast algumas vezes e muito bom ter essa conversa com vocês. Você adivinha, não, Diego? De jeito nenhum. Se você já viu... Não, ele sabe que apesar da cara de perigoso, é inofensivo, Alan Jones. Maravilha. Mas vamos lá. Acho que tem camadas nessa pergunta, tá, Bruno? Acho que tem muitas camadas. Acho que a primeira coisa depende muito do perfil da escola, né? Vamos tentar pegar aqui um perfil de escola que a maioria das escolas do Brasil, que são as escolas ali em torno de 100, 200 alunos, que o dono toma a maioria das decisões, que tem sim um coordenador, um líder que ajuda ele, mas ele cruza, cabeceia, pega a bola, leva para o meio de campo e ele faz todas as frentes, né? Isso deve ser o quê? Uns 80% das escolas hoje? Por aí. Por aí, né? Por aí. Na minha experiência, conversando, esse é o número, né? Então,
a vida do mantenedor já é uma vida que eu brinco conversando com os donos de escola, que ele se preocupa para que ele finalize o dia e todas as crianças estejam bem, vivas, né? E então eles começam com isso, né? Essa é a primeira grande dor dele. Depois tem uma frente de a operação, né? Então a sala de aula está funcionando, a coordenadora está vendo se de fato as questões pedagógicas em cada um dos anos estejam de fato acontecendo. Aí tem inadimplência, outras. Então, normalmente, essas questões que são extremamente importantes, são, de certa forma, operacionais, costumam tomar mais de 100% do tempo dele. Então, é difícil você conseguir parar para olhar dados com isso. Acho que tem outra... Então, separa isso que eu vou falar, tá? Acho que tem outra questão, que é, quando eu entrei no mercado da educação, eu vim de mercados que são sólidos com base de dados, inteligência. E eu fui picado pela mosquinha da educação, fui trabalhar na Arco. Quando eu cheguei na Arco, eu falei, gente, quem que é a Nielsen da educação? O que é Nielsen? Quem é ele? Você? Ele é filho de quem? Lá em Minas você pergunta, ele é filho de quem? Que o Mineiro é conhecido. Nielsen, a empresa que eu já trabalhei, né? Ela é a líder mundial de inteligência de mercado. Nos Estados Unidos é bem forte com audiência. Aqui no Brasil ela é muito forte com market share. Então as indústrias de bens de consumo, o varejo, tomam café da manhã, almoçam e jantam olhando os números da Nielsen. Só um parágrafo sobre a Nielsen. Que eu conheci a Nielsen numa época que eu trabalhei numa startup que gerenciava o comportamento de consumo no varejo. Monitorava ali as questões de como é que era o consumo, o perfil do consumidor na hora que ele entrava, cruzava com o planograma da loja e com os dados de sellout. Então eu conseguia saber o tempo ali que você ficou e eles faziam essa análise. E eu conheci a Nielsen como isso, para mim ela era só isso. Então ela, mundialmente falando, ela é muito mais ampla. Sim. Aqui no Brasil é varejo, mas pro mundo... O Brasil é varejo, no mundo afora. No mundo afora tem várias outras recomendações, inclusive educação. Não tem. A Referência que eu fiz foi quem que é a Nielsen da educação. Entendi. Correto. Porque eu já conhecia ela e realmente o trabalho dela é fantástico, fabuloso. Gente boa. É gente boa, gosto desse. Mas frequentar um boteco lá no Barreiro. No caso. Então, eu perguntei pra Aco, não tem. É a gente mesmo aqui que faz o caramba, mas vai ter que pegar todas essas bases de dados, vai ter que compilar tudo. Então, se para uma solução educacional do tamanho da Arco já é complexo, imagine para a escola, né? Então, para além do tempo que ela não tem uma complexidade de ter essa informação. E aí tem outro ponto que não tem ninguém em que costume olhar sob o olhar da escola. Então, tem algumas soluções educacionais, sim, tem algumas soluções de inteligência de mercado que oferecem essas informações, mas não especificamente olhando para o público da escola. É para o varejo, é para franquia, é para academia, é para farmácia. Então, ela atende todo mundo e lá está a escola. E foi aí muito onde a Educadados chegou, tá, Bruno? Então, a Educadados chegou com o intuito de resolver a vida das escolas, com base nas necessidades dela. Então, é difícil sim a escola olhar para dados e números, porque é difícil ela ter esse acesso. E um ponto super importante o que é dado? Existe dado de mercado. Esse é um ponto que a Educadados cuida. Dado demarcado? Dados de mercado. De mercado. Dados de mercado. Aí existem dados financeiros, né? Existem dados pedagógicos, existem dados de captação, retenção do aluno, dados administrativos. Então, às vezes a gente acha que é simples olhar dados, é complexo. E a escola tem que saber e precisa de ajuda em todo esse processo. Eu estou falando muito no recorte e que a gente se propõe a atender, que são dados mercadológicos. Mas, de fato, ainda que complexo, hoje, no mundo de hoje, onde a gente fala que informação, os dados são novo petróleo, dado o fato de que ninguém pode ou não deveria tomar uma decisão sem fazer uma análise, uma apuração, haja visto que o avanço da tecnologia nos permite isso. Uma escola hoje que se dispõe a
tomar uma decisão sem olhar dados de mercado, dados internos, primários, secundários, fazer toda essa análise de informação e, de fato, tomar uma decisão embasado, ele vai viver muito refém do acaso. Não que a gente consiga ter controle ainda que tenha o dado, né? Porque às vezes você tem informação, mas o fator da aleatoriedade, os fatores presentes ali, podem mudar o rumo da prosa. Mas eu acho que 100 é trabalhar com uma venda significativa nos olhos, não, Bruno, vamos trazer o dado que o Diego trouxe. 80% das instituições estão ali no operacional. E esse é o grande desafio. A grande maioria das instituições são instituições de pequeno porte, que não tem uma divisão clara do setor estratégico, do tático e do operacional. O cara que deveria estar planejando a estratégia, olhando os dados, ele está na portaria, ele está trocando uma lâmpada, Não tem uma estratégia. ele está recebendo o aluno, e realmente é delegado ao acaso o controle, né? Ele controla a parte pedagógica, e isso normalmente a escola faz muito bem. Esse acolhimento do aluno é muito bem feito, mas planejamento estratégico, eu vou te contar que do muito que a gente vai vivenciando nesse mercado, que a gente já vivenciou muita coisa, a gente vê que a grande maioria não tem. Diego, o quanto a importância desse dado pode ser transformador para a instituição? Como é que você vê uma instituição de pequeno porte, se ela tiver a capacidade de fazer análise de mercado, o que pode mudar na história dela? Nossa. Ah, pergunta de $1 milhão. Foi por isso que eu criei. Legal. Gente, Porque- E pensando que tem uma turma que os dados que eles conhecem são aqueles só de 6 números que eles jogam, assim, só de 1 a 6. vamos analisar os dados. Tem aqui 6 dados. Você não vai analisar os dados se movimentando. Gente, olha, legal. Acho que tem muito impacto que pode causar, tá? Vamos tentar colocar um olhar sob perspectiva desse momento que a gente vive. Eu postei ontem no LinkedIn uma análise que eu fiz das escolas do Sistema S. Sim. Você gosta de umas caixas complicadas, né? Mas continua. É uma caixa complicada. Eles colocaram quase 10 mil alunos de 23 para 24. E a minha provocação foi muito assim. Normalmente, quando a escola está olhando a plataforma do Educadados, ela fala: não, isso aqui é do Sistema S, tira daí, não analisa, eu vou desconsiderar. Uma amostra desse tamanho não tem Mas como. como? Que ele não é um concorrente direto. Né? Mas como? Os caras colocaram quase 10 mil alunos, né? Tem muito aluno que eles estão atendendo e que é uma proposta muito boa. Que ela tem uma boa estrutura, você tem bons professores a um custo-benefício muito bom. O sonho da classe média, praticamente. Essa sua análise de 10 mil, a gente está falando a nível estadual, falando aqui do Ceará, Brasil. ou Brasil? Nível... É a mais, tá? Ah, tá. A mais. Eles têm, eu não lembro do número que tem na minha cabeça, mas próximo a 300 mil. Aí pode ser porque adquiriram novas unidades, pode ser porque Eles estão inauguraram novas. Então, se ele comprar uma unidade, às vezes uma unidade com 500 alunos da noite para o dia, de um ano para o outro, na verdade, de um dado para o outro você vai ter. Por incrível que pareça, não foi só. Tiveram algumas novas unidades, mas foi crescimento das próprias unidades, tá? Mas você trouxe uma coisa que eu acho que é uma provocação que a gente sempre faz para todas as escolas. A gente trabalha com gestão. Concorrente não é aquele que está na cabeça do dono, é aquele que a planilha reflete para onde o seu aluno foi. Ah, não, tira aqui escola pública, eu perdi 30% da minha base para a escola pública, mas a escola pública não é meu concorrente. Afinal de contas, ela não cobra. Deixa eu te contar, amigo, você possivelmente está com problema de precificação na sua região, e se você continuar nessa toada, você vai perder todos os seus alunos para lá e você vai falir do mesmo jeito. Então, escola, o seu principal concorrente é para onde o aluno vai. O aluno estava com você no ano, para onde ele foi para o outro. Então, de fato, se alguém fala assim, não, então segrega aí os números do Sistema S, porque não é. Você perdeu 30% da sua base para lá e está achando que não é seu concorrente. Perfeito. Então é isso. E aí, dando mais contexto desse ponto, esse é só um exemplo, tá? Eu já analisei mais de 80 escolas, do ponto de vista de analisar o raio, a região. Tem um número que é cabalístico. Entre 50% a 60% das escolas do raio de 3 km estão em troca de alunos. O que eu estou falando? Ou seja, manutenção. Elas estão em troca. Ou crescem ou caem, tá? Ou crescem ou caem.
A maioria que está caindo é acima de 30%. Entendi. Então, assim, a gente está passando por uma consolidação de mercado. Deixa eu entender, desculpa. Então, essa que cresce, geralmente está crescendo ano a ano, e a que está perdendo ano a ano. E elas estão indo para um certo grupo. Exato. É assim, ó. Os grupos estão se consolidando. Estão comprando escolas. Eu posso dizer que são os grandes grupos do mercado. Não necessariamente. Não vamos trazer nomes, mas vamos pensar nos grandes players de educação. Eles estão consolidando o mercado. Perfeito. Aí, já eu chego num ponto muito específico, tá? Vamos voltar 20, 15 anos atrás. Vocês lembram de como eram as farmácias? Eu não lembro como era a vida sem o iFood. Ô, Johnny, você nasceu na época do papiro, irmão. Vai falar, conta outra. Gente, agora Você perdeu o cabelo porque nem os cabelos brancos aguentaram 15 anos você. atrás, eu vou te falar que nada que a gente conhece hoje era assim, cara. Tipo assim, a história. Existia o iFood, como o Gustavo Caetano fala. O iFood lá em Araguari era ligar pra pizzaria do bairro e entregar. O cara foi e colocou isso de uma maneira de tirar a atração. Não, o mundo não era o mundo de hoje. Outro dia eu tava brincando que acho que Mas as escolas eram, né? as escolas não mudam. A inovação é muito... Mudar, é isso que ele tá trazendo de dado aí, ó. Abre seu olho aí pra você ver o que acontece. Esse é o grande ponto, porque não tinha esse movimento no passado. Mas aí, se você olhar hoje, há 15, 20 anos, quem era a farmácia da esquina? Farmácia do Seu Miguel. Grande Seu Miguel. Era a farmácia de bairro. Entendi. O que foi que aconteceu agora, gente? Você tem 5, pague menos, um do lado da É outra. o seguinte, 40% do mercado são das top 3, top 4. Drogazil, Raia, Pague Menos e São Paulo. Araújo, Minas Gerais. Araújo, Minas, dois. Concorrência de Minas, Consolidando. manda tudo. Então, assim, o que foi que aconteceu? E aí, mais uma vez, tá? Eu não estou dizendo que as pessoas decidem comprar remédio da mesma forma que decidem escola, tá? Não é, e não deveria ser. Mas o mercado impõe. Mas tem uma história dentro desse processo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que o caminho vai levar para alguns movimentos de escola, tá? Ou seja, as escolas vão perder alunos. É uma realidade, tá? Assim como vão ter escolas que vão crescer. Onde que a sua escola quer estar? E aí parte de alguns princípios. Ou você tem um mercado extremamente nichado, eu sou uma escola de infantil que está no bairro que a renda média é R$25 mil per capita, e eu trato muito bem os alunos, posso ter aqui 30 alunos nesse processo, eu posso sangrar a margem e não vai ter problema. Você conheceu o IEMP? Exatamente. A gente está trazendo uma unidade LOS aqui pro Ceará. Ué. Só para constar o Recreio em Londres, como disse o Gui aqui. Então essa é uma possibilidade, que é muito raro. Devem ter o quê? 50, 100 escolas dessas no Brasil. No máximo. Brasil. No Brasil. No Brasil. Eu conheço só do Gimmer. Aí a gente tem a outra, que foram aquelas escolas, grupos pequenos que eu falo ou uma escola acima de 500 alunos, ou um dono, uma família que tem 2, 3 escolas, que falou, cara, eu preciso me organizar, preciso ter gestão, se isso não acontecer, a minha escola vai acabar. Que de fato virou a chave. Sim. E hoje ele é um cara que compete com esses grupos que estão em consolidação. Por quê? Porque ele colocou o negócio dele para funcionar. Tá? Ou você vai para um outro lado que a escola não cai em pé. Ela olha o DRE, primeiro, ela não sabe se ainda é DRE, mas ela olha o caixa e vê que tá faltando no fim do mês. E que tem que pedir emprestado, e aí antecipa. Não pago. Muitas das vezes é a escola utilizar a mensalidade do mês para cobrir o mês anterior. O BO acontece só nas férias e no 13º. Que aí ele não tem para pagar e vira uma bola de neve. Exato. E aí essa escola, ou ela vai fechar e vai falir, e aí um grande grupo vai lá e compra a preço de banana, né? Ou ela vai ter que mudar esse movimento especificamente. Mas eu diria que se ela conseguir mudar, ela vai ser assediada por esse grande grupo para ser vendida do mesmo jeito. Mas ela vende por um preço... Eu imagino. Mas teve uma coisa que você falou. Afinal, é muito diferente. Mas teve uma coisa que você falou assim, obviamente eu não estou comparando escola com farmácia, mas a gente aqui é mais ousado. Não que eu acho que... Ousadia. ousadia pura. Ousado. A gente...
que acontece? Óbvio, pai e mãe, ele não escolhe como ele escolhe o remédio. Porém, a gente sabe que escolha de escola, ela se baseia muito em logística. Então, o raio, a distância da sua casa até a escola, na maioria das vezes é o fator determinante. Na maioria esmagadora para qualquer escola. Proposta de valor. Geralmente você vai escolher a melhor escola dentro de um raio de 3 quilômetros. Você até se disponibiliza a chegar de 3 a 7, mas raramente você sai. Tanto que você pegar qualquer estudo que a gente fez com escolas parceiras, a gente conta que o primeiro quartil da escola, o grosso do número de alunos da escola vem no raio de 3 quilômetros. E quando você faz pesquisa, ele vai aparecer material didático, proposta de ensino e localização no top 3 ali, na maioria das vezes, trocando com isso. E eu acho que o ponto que você traz é muito importante, que a gente tem que começar a ver, assim como as farmácias. Às vezes a gente se pergunta assim, por que tem 3 farmácias na mesma rua? Porque com a escola grande vai querer meu bairro? Ele vai querer. Porque ele sabe que, para ele chegar num determinado número de alunos, ele vai ter que olhar para o contexto bairrista. Que as escolas hoje eu percebo que elas se protegem muito nessa visão, né? Não, eu sou aqui desse bairro, eu estou tranquilo, os grandes querem os grandes centros. Só que os grandes centros estão abarrotados de escola. E uma grande escola competindo com a outra num raio muito pequeno de distância. Perfeito. E aí elas começam a olhar o quê? Opa, uma escola de 300 alunos não é ruim, não. Então ele começa a migrar para o bairro, que aí eu acho que fortalece esse seu contexto da consolidação. Até mesmo porque as grandes escolas hoje, elas estão quebrando o perfil, né? Não tem escola de 3 mil alunos, 2 mil alunos. Hoje em dia é a realidade. Ela tá ficando cada vez mais raro de se ver. Eu vi um podcast essa semana, vou lembrar, já eu falo o nome. O tá? Boston. Eu gosto. Não era do Saul. Então não presta, não. Era de educação também, e eu achei maravilhoso. E não era o Boston? Eu gosto muito de vocês. E eles falaram duas coisas interessantes, né? É que tanto o raio quanto o preço, ele é limitador, mas não é determinante. Então, por exemplo, se é um raio, você quer uma escola próxima, mas vão ter algumas escolas que eu vou escolher. O preço, você sabe o preço que você não pode pagar. Exato. Mas a partir daí você vai escolher o melhor dentro desse dentro desse range de preço. Então ele é limitador, mas não é determinante. Determinante é muito sobre a proposta de valor que a escola quer ter nessa frente, né? E acho que tem um ponto que é super legal, que eu brinco muito ao falar, que é onde é que eu posso chegar, né? Então, eu já vi escola... Uma das variáveis que a gente analisa é o que a gente chama de market share, né? Que é o percentual de mercado que aquela escola possui dentro do raio. Então, imagina que o raio tem 1.000 alunos e ela tem 100 alunos desse raio. Então, ela tem quanto? 10% de market share. De cada 100 alunos, 10 é dessa escola. A gente consegue ver a variação por tempo, entre segmentos e tudo. Já me chegou uma escola que é muito boa, que ela tem 37% de market share. Caraca, é muito market share. Uma cidade pequena, na escola confessional, tem muita infraestrutura. Mas sabe o que ela estava querendo fazer? Ela estava querendo dobrar a capacidade dela. Ué. Então assim, né? Falou, cara, ou você praticamente aumenta a tua proposta de valor em 60%, 70% para conseguir isso. Vai virar quase monopólio. Ou então você não consegue mais. Mas por que isso é importante? Porque ela viu essa informação, né? Então, o movimento de entender a realidade da escola parte de alguns princípios. Entender o tamanho do potencial. Né? A forma do crescimento da escola, o tamanho do potencial. Cara, se você está num raio que tem 10 mil alunos, você vai conseguir ter um percentual desses 10 mil alunos. Se tu mudar, imagina CNTP, né? Condições normais, temperatura e pressão. Se eu saio de 10 mil alunos para um raio de 30 mil alunos, eu vou ter 3 vezes mais alunos. Porque o raio possui 3 vezes mais alunos. Né? Aí, então, o potencial é importante, ele limita esse processo. Aí existe outro ponto, que é a força dos concorrentes. Quanto mais fortes seus concorrentes forem, menos alunos você vai ter. Sem dúvida. Sim. Então, às vezes, você domina o mercado, por quê? Porque não tem um concorrente forte. Mas vai brigar com 3 caras muito bons que estão a menos de 500 metros de você. Essa é outra. Você vai dividir esse aluno. Então, potencial, força de concorrente e outra, a sua proposta de valor.
qual é a sua proposta de valor versus o preço que você cobra e como você está versus concorrente. Então, essas 3 variáveis é o que vai definir a quantidade de alunos que você vai ter. E aí, lógico, tem um ponto também. Você precisa falar, né, sua proposta de valor, porque às vezes você tem a proposta de valor, mas fica entre os coordenadores, o pai, às vezes, mas ele não conta para o mundo o que está acontecendo. E é alguma coisa que a gente sempre fala, né? Proposta de valor não é o que você acha, é o que quem consome acha de você. Porque, de certa forma, às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho o melhor material didático, aí você faz a pesquisa, o soldado lá na pesquisa, por que você estuda aqui? Ah, porque é perto da minha casa. Ou porque tem o laboratório tal. E ele nunca comunicou o laboratório. Então a gente precisa ver isso. Ô Diego, tem casos da Gillette que eu gosto de trazer muito para as pessoas que falam assim, minha escola está crescendo. A Gillette, ela veio com aumento de ganho, de venda. E aí, quando foram analisar os dados, apesar do aumento da venda, ela estava perdendo mercado. O market share dela vinha diminuindo. Quando ela chama os vendedores e vai explicar a estratégia, ele fala assim, mas a gente vende cada vez mais. Fala, então, mas cada vez mais representamos menos esse mercado. Em algum momento, isso vai virar e nós vamos perder esse potencial de venda. Hoje eu vejo isso muito acontecer no mercado de educação. As pessoas falam assim, não, mas estamos estáveis. Não, peraí. Estamos estáveis aonde? Ah, não, meu número de aluno é o mesmo. Tudo bem. Mas como é que estão as outras escolas da região? Porque se elas estiverem crescendo, esse aluno vai começar a falar mais da sua escola e a sua queda vai acontecer. Então tem que ter essa visão. Não é simplesmente prospecção, taxa de conversão. Você tem que ter a análise de mercado. Como é que você está se posicionando dentro daquele mercado? Você falou uma coisa muito interessante, né? Às vezes você fala assim, não, mas o meu número é o mesmo. Mas seu número às vezes é o mesmo porque por uma questão imobiliária, aumenta o número de... Surgiu um condomínio. Surgiu vários condomínios na região, aumentou o número, aumentou o potencial do market share, e aí você continua com o mesmo número. Então você tinha 10%, você caiu para 8%, porque aumentou. E aí você não está olhando para isso e está perdendo a oportunidade de estar posta à mesa, né? Legal. Tem uma história, depois eu posso mandar para vocês, que é a história do Nasruddin, tá? Que o Nasruddin está procurando uma chave, né? Ele perdeu a chave. E aí tem um local que está iluminado, ele está procurando lá na luz. E aí chega um amigo dele e fala, Nasruddin, o que você perdeu? Eu perdi a chave, mas não estou encontrando. E ele perguntou, mas você lembra onde você perdeu? Lembro. Foi aqui? Não, foi ali. Mas por que você não vai procurar lá? Não, porque lá tá escuro. Então, como tá escuro, eu não vou olhar pra cá mesmo, porque é muito mais fácil eu ficar procurando aqui. Então, eu acho que às vezes as escolas estão fazendo a mesma coisa. É verdade. Você olha isso, faz as mesmas campanhas de matrícula, aperta no mesmo botão e fala, nossa, eu tô estável. Cara, tem alguém do seu mercado que tá crescendo. Ou então você tem que, sei lá, o que pode acontecer, o mercado tá desabando, que tem algumas áreas que acontecem isso, e você tem que saber que uma hora você vai ter que fechar essa escola, não sei, assim, mas o mercado te dá uma noção. E aí um ponto que é legal, que muitas vezes eu tô conversando com as escolas, eu falo, mas eu achei caro a tua solução. Pô, cara, tá chocado a minha solução, porque o nosso preço ele é muito agressivo. É tipo assim, se a gente ajudar a escola a ganhar um aluno no ano, ele tá pago, né? Então tem um ponto mas você gasta 5% com marketing, sem saber especificamente para onde, né? Eu sem querer entrar na questão de valores, que eu não conheço os valores, eu acho que você vai ter uma você calculou errado. Porque eu falo isso, inclusive, eu e o Gui, lecionamos agora para um MBA de gestão educacional, e eu costumava usar como exemplo que um aluno, porque o bom do negócio escola, uma das vantagens... É o LTV. Exatamente. Aí, ou seja, aquele menino ele vai ficar com você, no caso do Gui, ele fica 12 anos, Gui? Depende, ele pode chegar a ficar 15. Pode chegar a ficar 15, se ele chegar lá no infantil. É um aluno em um ano que eu tô falando. É isso que eu tô querendo dizer, porque assim, quando eu falava assim com as pessoas que a questão da retenção, ela é importantíssima, que eu falei assim, quando você vê aquela cabecinha correndo ali, vocês imaginam um apartamento. Porque esse menino na linha do tempo, entendeu? Porque assim, é muito fácil, eu perdi. Você não perdeu uma mensalidade não, campeão. Você perdeu ali
12 recorrências dentro desse ano, e dentro de 12 anos são 144 mensalidades. Porque, naturalmente, a gente vai mudar de escola. Ou porque a concorrência me roubou mesmo, porque ela realmente viu a minha fragilidade, cobriu isso aí e tirou meu aluno. Ou o pai pode ter perdido o emprego, ou ter saído, ter sido deslocado, mas em vias normais, eu sou divorciado. A mãe do meu filho, ano passado, quase perdeu o prazo da matrícula. Ela mandou o negócio, mas enfim. O meu filho, de ter a possibilidade de mudar de escola no outro ano, eu achei que eu ia ter que pagar a terapia para ele, assim, porque o menino ficou louco. Não quer, tem vínculo emocional. Então, assim, um menino, gente, não é um ano. Um menino não é um ano de mensalidade. Ele pode ser 12 ou 15 anos de mensalidade. Então, o seu produto, ele é baratinho. Vamos aumentar esse preço. A gente brinca que tem que fazer muita merda pro menino sair, assim, a raridade se isso acontece. Rapaz, se você pensar na linha de raciocínio de Jones, o ganho que esse aluno tem durante o tempo, o quanto você investe no marketing para trazer um aluno. Eu falo com o Bruno, tem campanha de marketing? Eu falo, Bruno, se entrar 100 alunos e 30% deles ficarem menos de 3 anos, nossa campanha acabou de dar um prejuízo. Porque eu vou recuperar toda essa campanha daqui a 5 anos. Não é no ano. Eu vou ganhar nele no tempo. Se o aluno entra na minha escola em 1 ano, na verdade o que ele está me dando é prejuízo. Dependendo do mercado que você tiver e do que você precisa fazer, você vai levar 5 anos para recuperar o menino. Por isso que a retenção é o melhor caminho, né? É o melhor caminho. Eu estou muito curioso, porque a gente está falando de uma carência enorme das escolas regulares ali, né? Infantil, Fundo 1, Fundo 2, escolas técnicas. Mas eu penso que a questão da análise de dados, embora no ensino superior seja algo muito mais estruturado, mas eles também estão passando por dificuldades absurdas. Aí a pergunta... Estão migrando, né, Johnny? Estão migrando. Grandes grupos Estão migrando para a educação básica. Se eles fazem 2 e virar 18. Exato. Então a pergunta é, a Educadados, ela tem esse olhar também para o ensino superior? Não. Não? Não, a gente tem um concorrente que a gente, inclusive, analisou, chama Mercado Edu. Mas nós é de Fortaleza agora, bicho. Na peixeira não resolve tudo. Você tá tentando fazer um sotaque? Você gostou? Rapaz, achei ruim pra caramba, hein? Nossa, não. possível, senhor. Não. Rapaz, a Globo tá perdendo. O pessoal de Fortaleza, desculpa, tá? Desculpa, Agora que eu vou pedir a vaia, a vaia do Ceará. Eu sei. Eu achando que eles estavam me elogiando, rapaz. Custei descobrir que era uma vaia, é isso? É boa? Então a galera tá gostando? Não, eu tava na depressão, rapaz, achando que tinha sido vaiada. Era vaia no... a vaia cearense é um... Vai lá, cara, tá legal. Isso aí. E agora não, tá? Quando ele falar, você saia também. Quando eles fazem, Mas aí tem outras coisas, por exemplo, a pessoa tá andando, levou a queda. Mas não é pra criticar a queda. É só pra zoar. lá em Minas é Nu. caiu. Nu. Ó, foi. E tem vários nus. Né? Nu paria. A verdade. Mas, Sim, mas você tem a Mercado Edu. a gente já recebeu alguns convites de algumas escolas em solução, mas falou, cara, é porque assim, né, o mercado de ensino superior tem 2.600 instituições, a gente tá falando de 40 mil alunos. Aqui, 40 mil escolas, perdão. 42 mil escolas. A gente tem mapeado 49, né? Porque a gente não sabe... O que já fechou? Exato, a gente tem todas, né? Então, Alguns dias a gente tem todas. Eu gostei do poder desse cara. Todas. Tá pronto, se quiser qualquer relatório. As regulamentadas, tá? Essas clandestinas. Tem que ter, né? E tudo. Qualquer escola do Brasil a gente tem pronto. E é por isso que a gente fala que é feito para a escola. Por quê? É um custo-benefício muito baixo. Se ela precisar para agora, em 10 minutos, eu entrego o relatório para ela. É só ela querer. Né? Só que ela muitas vezes não quer procurar. Faltando, meu filho, pra você querer. Me conta pra gente. A gente tá vendo que o dado é o futuro. Calma que no final eu tenho um informativozinho que a galera vai ficar feliz. Tá guardando segredinho. João, a gente até sabe um dos motivos do porquê. As escolas, principalmente, a escola, historicamente, ela nasce no contexto do bairro, então ela tem uma tradição bairrista,
E ela tem ali uma herança daquela professora que foi de uma escola maior, que viu que no seu bairro não tinha uma escola, então ela começa com uma casinha. Então, de maneira geral, a gente vê nos últimos, talvez 10, 15 anos, a escola ter um olhar para a gestão administrativa, essa gestão técnica. Ela sempre foi muito eficiente no processo pedagógico. Só que, de repente, nesse cenário de mercado, que você começa a ter a concorrência, ficou difícil dar toda a sustentação apenas com a competência pedagógica. Começou-se a exigir outras competências, e uma delas é essa que é orientada por dados, por exemplo. Isso é uma coisa mais recente. Eu acho que talvez o grande desafio que você encontra, principalmente quando você sai dos grandes grupos e vai para esse contexto dessa escola de 100, 150, 200 alunos, é você ter uma gestão estruturada para você conseguir sentar e dialogar, ou eu estou enganado? É educação, né? É a gente mostrar o porquê que ela tem que olhar isso. E muitas vezes a escola pergunta, mas eu tenho que olhar esse dado todo mês? Não. Se você olhar uma vez e tomar as melhores decisões que você precisa tomar, já se pagou, meu amigo. Não quero que você olhe toda vez. Mas você olhou o mercado, você entendeu quem é seu concorrente, você entendeu como é que vai se posicionar, você botou uma meta aqui de market share, entendeu onde você vai jogar seu investimento, se vai ser no infantil, no fundamental nos iniciais, no fundamental nos finais ou no médio. Aí não adianta você chegar para mim e falar, vão ser em todos. Então você vai ser mediano em todos. Mas qual segmento você vai focar? Para esse ano, no outono você muda. O orçamento ele é limitado dentro desse processo. Então você tem que fazer escolhas. Faça 3 grandes escolhas. Aqui. Quais são? Aposta que você vai ser o melhor. Aí toca toda essa frente. Então acho que é um pouco disso. Acho que tem outras coisas, por exemplo. Algumas escolas já me falaram, né? Muitas escolas não usam CRM. Não, muitas não. A maioria. Então é isso, né? Então, por exemplo, estava conversando com inclusive o Daniel, não sei se conhece, CRM Educacional, cara maravilhoso, trocamos várias ideias e falou, cara, você está passando por algo muito parecido que eu passo. Se muita escola não quer usar o CRM, porque é o processo, tanto de admissão quanto de retenção de alunos, mas tem outra variável que é importante, é que às vezes você muda um pouquinho a direção e você destrava um potencial enorme dentro desse processo. Então as duas frentes são ambas super importantes e não invalidam uma da outra, mas a escola precisa entender que ela precisa olhar para isso. Essa é a maior dificuldade. E como os ciclos são longos, né, por mais... Então vamos lá, deixa eu tentar dizer o porquê que talvez elas não olham. Apesar de muita escola estar levando, aqui no Ceará chama de P, né? Tá apanhando muito no mercado, são ciclos anuais. Então você fica esse ponto de, mas o próximo... Mas, cara, se você não decidir agora, a sua campanha de matrícula é agora, você tem que se posicionar especificamente agora. Então, como ela só vê isso no próximo ano, muitas vezes ela não sente a dor de começar a corrigir exatamente nesse momento. Então, uma perguntinha aqui que agora eu estou muito curioso. Eu já sabia que tinha falado sobre dados, enfim, eu já tenho uma noção, até por ter vivido a realidade de startup que analisava o comportamento de consumo. A minha pergunta é a seguinte, eu estou montando uma escola agora, estou falando para o cara que chegou agora e falou assim, então me explica lá, por que eu vou comprar a Educadados? Acabei de comprar uma escola. Legal. O que eu vou ter ali dentro? Eu vou ter ali dentro. Já começou, já começou errado. Você devia ter educado antes de comprar a escola. Pode comprar a escola. Não, ok. Legal. Ok. Então vamos recomeçar, recomece. Você não comprou a escola, não. Você quer comprar. Você não comprou. Eu não comprei. Não comprou. Agora eu quero comprar uma padaria ou uma farmácia. Vocês me cansaram. Eu vou querer agora uma farmácia. Chega no negócio. Uma farmácia? Se você não entendeu, assiste esse programa desde o começo, você vai ver que farmácia não compensa. Volta para educação. Então tá, eu quero comprar uma escola. Entendeu? Do Bruno eu não compraria com nenhum dado se você me informasse. Mas vão falar que era de outra pessoa mais séria. Brincadeira, gente. Até porque minhas escolas estão à venda, não? É isso aí. Você não tem dinheiro pra pagar, né? Vamos lá. Aí eu vou analisar. Aí pra fazer essa análise dessa escola, eu vou pegar os dados que eles vão me fornecer para me fazer um negócio desse tamanho, obviamente que eu vou analisar números. Você vai cruzar isso com os dados de mercado relacionados à minha concorrência, relacionados à amostra de potenciais alunos que eu posso trazer e o que mais é do que eu tenho? Legal, bom ponto. A gente começa falando um pouco do histórico dessa escola. Mas você quer... essa escola que você vai comprar, ela existe ou não? A primeira pergunta, né? Quem? Se ela existe, você precisa ver como é que ela está.
né? Se ela não existe, você precisa só entender o potencial da região, potencial, né? Então a gente fala que tem alguns modelos. O primeiro é, muita escola quer planejar o futuro sem saber o que aconteceu, sem saber o que está acontecendo com ela agora e sem saber o que aconteceu no passado. Não adianta você planejar o futuro sem ter uma noção da realidade de onde você está agora. Então a gente fala, ó, cara, você precisa entender o seu histórico no passado, como você está agora, para você entender e mirar onde quer ir. Lembra que eu falei que tinha uma escola que tinha 37% de market share? Se essa escola não sabe que ela tem 37% de market share, ela começa, mas eu quero dobrar de aluno. Não vai, querido. Não vai. Você não vai botar uma mila. Vou investir aqui e fazer 5 salas de aula a mais. Então tem que ter potencial, né? Então, acho que primeiro esse é o grande ponto. O que a gente faz, né? Qual é o benefício da Educadados? Existem dados públicos em que a gente consegue cruzar, como, por exemplo, o INEP. O que é que o INEP traz de importante para a gente? Quantidade de escolas, quantidade de alunos. Nós georreferenciamos todas as escolas do Brasil, ou seja, eu consigo te dizer quantos concorrentes tem em 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, do jeito que você quiser. Tá? Lá tem uma série de outras informações, como infraestrutura, alunos da tarde, manhã, integral. Médio, consiga ser. Ticket médio não. Não, né? Não, Ticket médio não. Aí guarda aí, tá? Por enquanto. Guarda aí. Aí tem outra frente que é IBGE, que IBGE, na minha visão, hoje, IBGE é importante mais na renda da região. Que tem lá O processo de precificação. Exatamente. Você tem que olhar, você olha a renda da região e fala, cara, a média do salário das famílias aqui per capita das famílias vai dar 15 mil. Você vai cobrar 6 mil na mensalidade, você vai comer muita parte do orçamento, né? Então, acho que tem esse ponto específico que o IBGE ajuda bastante. Também você consegue ver percentual da população, onde tem mais crianças e todas essas frentes. Tá. Você tem outra variável que esse ano, não sei se vocês souberam, mas agora a nota do Enem está divulgada por escola, então eram para poucas soluções ou quem conseguir essa informação. Os microdados. Agora os microdados do Enem está aberto, nós já temos dentro da solução, tá? Então a gente consegue um filtro nível Enem. Então vou dar exemplo. Escolas que tiram nota acima de 600, são quantos com quantos alunos? Aí eu consigo te dar toda essa frente de diferencial. E aí a gente consegue transformar tudo isso em indicadores, como o ranking. Então você pegar o ranking do raio da região, que te indica competitividade, o próprio market share, que a gente falou, né? E você consegue ter uma visão mais tática, em que eu ploto todas as escolas da região e consigo ver quem cresce, quem cai, quem está variando mais, quem ganhou mais colocação. E aí você minimamente consegue entender e se posicionar. Tem outra funcionalidade muito legal. Com o número de alunos. Você consegue ver o número de alunos certinho. Ô, João, eu vou... Só mais um ponto. Tem uma funcionalidade nova, você vai gostar, que é, ao invés de eu comparar o mercado, a escola chega assim, Diego, mas meu ticket é 7 mil reais. Esse mercado aqui eu não comparo não. Tá bom, pois. Bota aí as escolas que você compete. Ela vai lá, seleciona as escolas, eu comparo Em cima das escolas. só nas escolas que ela quer comparar. Brasil. Diego, qualquer escola no Brasil, qualquer escola você pode fazer isso. Que aí eu comparo com o que ela quer. Ô, João, vou falar como usuário, sou usuário da plataforma. Como é que a gente consegue fazer uma análise interessante, por exemplo? Vou ir para um caminho que ele não citou e que é funcional. Você quer atacar, por exemplo, o infantil, ok? Você pega a análise histórica ali de 3, 4 quilômetros, pega por região, pega o endereço ali certinho, filtra as escolas do infantil e descobre aquelas que estão oscilando mais. E aí, obviamente, você vai trabalhar com possíveis hipóteses para trabalhar o marketing. O que você faz? Você investe em campanha nessas regiões que são próximas dentro do seu raio. Por quê? Porque se elas estão com muita troca ali, significa que existe alguma instabilidade que está fazendo com que eles não queiram ficar. Se eles têm uma renda média, uma renda per capita parecida com a nossa, então eu sei que eu consigo prospectar, cara, é uma possível região, é um possível lugar que eu botaria um outdoor. Então eu não escolho mais onde botar outdoor simplesmente pela avenida mais movimentada. Eu vou escolher pelo contexto do concorrente, por exemplo. E aí,
com análise de oscilação, porque eu sei que essa escola aqui está perdendo muito. Se ela está perdendo, e aí, sei lá, você pode fazer um cliente oculto e mapear o ticket médio da escola. Então você descobre que tem um ticket médio parecido com o seu, e você está percebendo que ela tem um histórico de uma certa instabilidade no número de alunos, porque ela vem em queda, então você pode criar de hipótese que essa escola tem enfrentado algum problema de proposta de valor e você botar o outdoor na região até para testar, porque não é um investimento tão alto, ou fazer uma ação de panfletagem. Ads, né? Ads. Bora. E aí você consegue entender qual é a resposta da região baseado com isso. Então você deixa de escolher, e olha que eu tô falando de outdoor, você teria inúmeras estratégias. Você deixa de escolher a avenida mais movimentada, que você tem uma dispersão gigante, porque todo mundo quer fazer na mais movimentada, e às vezes você vai atacar uma rua que tinha condição de ter uma placa que vai te favorecer. Isso falando de marketing. Parafraseando Chespirito, suspeitei desde o princípio Grande. que isso não era ideia sua. Então, Não, estavam com minha astúcia? Eu também sei. então você buscou isso da Educadados. Ela Isso. estava Não, mas ser tem mais. acessível. Eu não vou contar tudo porque a gente tem toda uma estratégia, mas a gente faz análises para entender possibilidades e potenciais. Então, de fato, assim, aquele sujeito que fala assim, eu só olho uma vez, tá olhando pro lado errado. Porque você tem como extrair, você tem... A ideia é sempre essa, eu crio uma hipótese e eu busco informações que ou confirmam ou refutam a hipótese. E ali acaba sendo um instrumento que me ajuda ou a confirmar, consolidar ou refutar. E às vezes ele não é suficiente para responder, mas ele me dá uma base para eu fazer uma pesquisa por outros meios, como eu citei, um cliente oculto, que no cruzamento dos dados eu falo, opa, a minha hipótese aqui pode ser muito mais válida com esses critérios. E aí você deixa de ser aquele cara assim, e aí, nós vamos panfletar onde já? Aqui, ó, aqui, e vá. Perfeito. Camarão tá te fazendo bem. Rapaz, deixa pra lá. Deixa, vou levar os 3 quilos de camarão. Como faz isso? Eu só tô querendo comer caranguejo. Como assim? Eu tô em Fortaleza, não comi caranguejo ainda. Amanhã nós vamos pro Chico do Caranguejo. Não vamos comer caranguejo. Vamos comer caranguejo. Porque, sinceramente, gente, ele alimentou muito bem, que puxa a vida E agora. por falar em alimentar muito bem, você que está acompanhando a gente aqui, não esqueça de seguir o nosso @BomStalão lá no Instagram e também você que nos acompanha aqui pelo YouTube, compartilhar esse conteúdo, curtir, comentar, deixe seu comentário aqui. Hoje esse episódio não é ao vivo, mas o Alan Jones é um cara com muito tempo ocioso. Se tiver comentário aqui no YouTube, ele vai responder. É o Alan Jones. Ô, Pedro, a gente caminhando para Feira Buró, eu queria só fazer uma chamada para a turma do Cinep Minas, Opa, imposto. Opa, é bom. que nós temos uma novidade para a turma do Cinep. Ah, é mesmo? Você tá com a cara de menino sapequinha? O que você tá trazendo de novidade? Por que, bicho? O associado do Cinep Minas vai ter essa plataforma na versão básica dela de graça. Uai, mas peraí, você tá ajudando a mim. Como diria o mineiro? Não, aí, nessa condição, eu vou te falar que você tá ajudando a mim. Que eu sou o cara do relacionamento Cinep, responsável por aumentar a nossa base de associados. Isso realmente é um diferencial que muda, inclusive, os nossos serviços prestados ter essa conexão com o educador. Os pessoal do trabalhando. Isso muda o mercado todo. E agora, Não. Vou tentar Não muda o mercado. Vou tentar um abraço. Isso só muda o mercado de quem é associado do Cinep. Porque se você não for associado do Cinep, nem Por Alan Jones. a versão mais básica. Aí você Só associa. procurar Alan Jones. Isso, se você quer da Educadado, a versão básica da forma gratuita é durante o período? Durante quanto? ele pode usar a versão básica. A versão básica. Mas Quando ele for associado. quando ele for E ó, deixa eu falar, e se você quiser estender a sua versão para uma versão premium, Entendo. você vai ficar surpreso com a... Opa! Vai ser tipo aqueles programas do Datena, né? Coloca na tela exclusivo. Qual é a exclusividade? Vai contar em reunião ou vai contar aqui? Na verdade, temos uma live, vamos fazer ali uma chamada e vamos ter para você, associado do Cinep, uma explicação detalhada com a apresentação da ferramenta. já temos data? Não temos data? Não, vamos fechar e vamos divulgar. Ok. Mas vai ser em breve, né, Gui? Vai ser em breve. Vai ter que ser esse mês, né? Opa! Porque a campanha de matrícula, se você não começou a sua, amigão, Você tá atrasado. já fica atrasado. Tá atrasado, não sei, mas... Já começou. Quase todos. Os grandes players, essa é a questão. Quem trabalha com dado já começou.
É porque, na verdade, é o seguinte, ela nunca acaba. Ela nunca. Porque quem decide, quando para, né? O pai que decide, não Os para. pais estão as famílias estão em trânsito. Um dos fatores que a gente vê de mais mudança de escola, na maioria das vezes, claro, você tem o fator de insatisfação, o fator financeiro no Brasil pesa muito, mas o translado das famílias, mudança de endereço, de bairro, de município, de estado, Uma obra em uma avenida muda o fluxo das escolas. muda totalmente. Eu tô te falando porque nós passamos por isso. No caso era um viaduto, né? Congestionou 13 viadutos. 3 viadutos, não. Sensacional, senhoras e senhores, você que nos acompanha aqui já sabe que esse é um momento muito especial, porque nós vamos às reflexões, um momento que a gente deixa aquele insight para você, aquela mensagem curta e prática para você colocar na sua escola, no seu dia a dia, na sua gestão escolar e, cara, melhorar seus dados, melhorar seus resultados, e a gente começa com ele, Guilherme Goulart. Só um adelozinho, vamos fazer um. Esse já é o terceiro. Não. Toma banho. Isso tá contando. Tô achando que você tá aqui, aí você não tá gerindo os dados. Minha mesa não está aqui, mas o programa continua sendo minha responsabilidade a gestão dessa piscina. E você tá achando que a gente não tá gerindo os dados? Seus agendas. A gente tá contando agora, esse programa aqui é Vai de dados, pô. Mas eu vou trazer a informação que dessa vez o processo vai ser diferente. Vai ser diferente? Vai ser Vai estar sendo tudo Quem vai diferente. fazer a leitura dos comentários? Ah, não vai ter, Não velho. tem comentários. Então, dessa vez, Jones, prepare-se rapidamente pra você não ficar enrolando pra criar a sua linha de raciocínio. É verdade, gente. Deixa eu contar. Deixa eu contar. É verdade, esse adendo era muito importante. Oh, meu Deus. Infelizmente, as máscaras vão cair nesse programa. O Jones lia o comentário porque ele passava o tempo todo sem prestar atenção e ele precisa reformular agora alguma coisa inteligente. Você tem o tempo do Guilherme Goulart, tá? Então se prepare que eu tô pronto. Então o negócio é o seguinte, para você gestor que ainda não está focado no estratégico e está se afogando no operacional, cuidado, alguém vai pegar o seu mercado. Vai, Alan Jones! Senhoras e senhores, vamos lá. Ai, mas ele fez rapidinho demais, aí se arrepende? O que é isso aqui que ele tá fazendo, né? Como é que é isso aqui? Não, então vamos lá. A minha reflexão, seguinte, gente, agora de fato, eu tô muito entusiasmado com parceria. Não, eu posso falar ou não posso? Você ficar aí do lado aí de brincadeirinha. Fica à vontade. Eu tô muito entusiasmado com essa parceria, até mesmo pela minha função dentro do Cinep, e agradecer a você e confiar a nós, dividindo esse mercado de dados com o público mineiro. Para mim, enquanto gerente de relacionamento do Cinep, é muito importante esse tipo de parceria que de fato muda a realidade das escolas. Porque tem aquele tanto de parceria ali, assim, gente, que de verdade, hoje eu tenho criado um filtro muito grande com relação a isso, porque é uma coisa que a gente discute junto, né, Guilherme? Que a gente tem que realmente criar diferenciais para as escolas. E eu vejo que a Educadados vai trazer esse diferencial. Porque, de fato, no mundo que a gente vive, com tanta ferramenta, tá tudo muito posto. Se você não conseguir trabalhar isso, como o Bruno bem disse ali, para analisar as suas hipóteses, as suas ideias, gente, desculpa a palavra, mas é burrice. O dado tá aí, porque é o seguinte, você tem uma ideia, você tem uma hipótese, coloque a hipótese. Você já pode levar ela em cima da ferramenta. Exato. Gente, vai te dar 100% de certeza do seu sucesso? Não, mas eu te garanto que 100 é 100% de fracasso. Ainda com dado, pode falhar, mas sem ele, no mundo que a gente vive, esse mundo dinâmico, esse mundo de muita informação, de inteligência artificial, se a gente não criar uma forma de se integrar, a gente vai estar fora de mercado. E é isso que eu queria falar. Você falou também? Não vai voltar aí não. Se a pessoa repente, não, agora não volta não. Mas eu gostei, eu gostei do seu. Senhoras e senhores, agora a gente vai ouvir ele, quem vê. Eu gostei, foi direto ao ponto, objetivo, claro. Gostei, parabéns. Você puxa saco. Vocês dois estão de coliso, hein? Você tá com ciúme? Tô com ciúmes. Não sei. Senhoras e senhores, agora a gente vai ouvir ele que verdadeiramente importa, que é o nosso convidado, que é aquele que vai trazer novidade, porque você que acompanha a gente sabe, é sempre a mesma reflexão dos três. Falta repertório, é muito programa, então a gente fica aqui na mesma água morna, sabe? Então nós vamos ouvir ele. Diego, por favor, ali a câmera é sua, deixe sua mensagem final para nossa audiência. A sua reflexão final, aquilo que você acredita que é fundamental para a gestão escolar. E como te encontrar os seus arrobas ao final. Ah, legal. E os seus dados. Muito bom. Gente, meu nome é Diego Bonfim, né? Vocês podem, Diego Bonfim no LinkedIn, vocês vão me achar. Eu costumo postar pelo menos uma vez a cada semana, a cada 10 dias. @educadados no Instagram. Vocês vão também ver. Educa com K, né? Educa com K. Então vocês vão ver também algumas postagens nossas.
E o nosso site, www.educadados.com.br, vocês conseguem entender mais sobre a nossa solução. Acho que a reflexão que eu trago para os gestores hoje coloca sob perspectiva tudo o que está acontecendo. Olha o momento que a gente está vivendo. Tenta juntar 2 anos para trás e tenta imaginar 2 anos para frente. Aonde você quer chegar? Imagina que chegou no ano novo de 2000, a gente está em 2027, e apareceu lá uma manchete, falou assim: a sua escola foi um sucesso de campanha de matrículas. O que foi que aconteceu? Olhe um pouco para trás e veja o que você vai fazer nesse movimento. Então, como é que você consegue chegar nos seus objetivos? Reflita, saia um pouco dessa zona, para pensar, tira um tempo. A escola pode explodir? Pode, mas esse tempo é importante para você entender qual é o caminho que você vai trilhar. E o que eu estou vendo agora, é um pouco que eu falei, é um movimento de consolidação de mercado. Se você não olhar estrategicamente para a sua escola, alguém vai engoli-la. É simples assim. Tá? Desculpa esse medo. Mas é isso mesmo. Mas é isso que a gente está vendo. Nós somos uma plataforma em que ela é rápida e acessível para você, tanto financeiramente quanto de contato. Então, você falar com a gente hoje e amanhã você já tem ela, já analisa, já consegue ver tudo. E a gente tem uma missão muito forte, que a gente está falando de um mercado, gente, de 100 bilhões de reais. É muito dinheiro que tem aqui dentro. E eu acho que algumas vezes as escolas não são tão olhadas como deveriam olhar. E é por isso que a gente quis trazer a solução. Para ajudar as escolas a, de fato, chegarem onde precisa chegar. Porque é um mundo muito diverso, são pais com demandas muito diferentes, são alunos com demandas muito diferentes. É injusto eu ter 3 farmácias, 4 farmácias para decidir onde meu filho estudar. Educação é algo que se faz no longo prazo. Então, contem com a gente. Não foi uma mensagem simples, mas Importante. Muito legal participar. Fiquei muito feliz. E a parceria com o Cinep está só começando. Show. Sensacional, a gente que agradece. Definitivamente foi um episódio muito bacana. E agora, para minha reflexão final, Guilherme. Gente, eu adoro esses vídeos. Cadê? Continua. Não, calma aí. Você tem? Eu não acredito. Tirando na mesa lá, ele clica. Eu preciso da minha música. A gente vai pôr calma. Calma. Demorar, bicho. Vai demorar. Então, senhoras e senhores, olha, demorou. Até o boss desistiu. O boss saiu. Senhoras e senhores, então minha mensagem final trabalhamos com educação. Educação nada mais é do que criarmos hipóteses, consolidar essas hipóteses. Nada mais é do que trabalhar com dados históricos, seja na geografia, seja na matemática, seja na física, seja na química. De fato, educamos para o mundo e o mundo precisa de informação, de conhecimento. Isso a gente adquire como? Lendo, pesquisando. Então você no seu mercado precisa fazer o mesmo. Pesquise, busque informação, porque só assim a gente vai conseguir. Uai, aí dá um delay até da minha voz. Senhoras e senhores, muito obrigado. Fique com Deus. Lembre sempre o boss tá on. Valeu! Um abraço. Abraço.